Caro teleouvinte, bem-vindo a mais uma emissão da Telebomba, o seu canal de documentários preferido. Qual canal História? Qual National Geographic? Qual Vida Selvagem? Telebomba, o canal de conteúdos histórico-culturais para miúdos e graúdos, analfabetos e doutorados. Em suma, para qualquer um que queira saber um pouco mais de onde viemos, do que somos e o que queremos para o nosso futuro enquanto humanidade. Não se esqueça, caro teleouvinte e fiel seguidor deste movimento, #Eu aprendi com a Bumba. Sem passado, não há futuro. Pois bem, caro teleouvinte, vamos dar início a mais uma emissão. Hoje continuaremos a falar sobre a produção cultural a partir do século XV, com especial destaque para aquilo que é um cenário para nós conhecido e que se prende com os caminhos abertos pelos humanistas. Apraz saber que caminhos são esses. Serão caminhos de pedra e espinhos? Serão caminhos de asfalto? Serão caminhos à moda da calçada portuguesa? Bom, caro teleouvinte, fica aqui a questão para podermos responder ao longo desta nossa, vossa emissão. Caro teleouvinte, fique desse lado que nós ficaremos deste, como é costume, derivado ao distanciamento social. Não é verdade? Pois bem, Telebomba no ar. Bombemos juntos! O termo humanista foi aplicado aos eruditos que, durante o Renascimento, desenvolveram o gosto pela antiguidade e pelo estudo das letras e dos autores antigos. Neste sentido, o humanismo teve correspondência com um período sociocultural marcado pela tentativa de transformação e de reestruturação da imagem do mundo e do homem. O humanismo desenvolveu-se no século XV em Itália. Este pioneirismo não é alheio à presença de testemunhos da antiga Roma, de ruínas de monumentos que se espalhavam pelas cidades da Itália do Renascimento. Esses testemunhos despertaram uma busca empenhada de manuscritos, de obras de arte, de inscrições que testemunhavam a realização dos antigos e provocaram a descoberta da arqueologia, do colecionismo de antiguidades, de modo a trazer para os palácios essas raridades. Um dos primeiros focos do humanismo foi Florença, a cidade que viu nascer Petrarca. De facto, Petrarca foi visto como o pai do humanismo. Defendia a recuperação dos estudos dos antigos por entender que, nas universidades medievais, o seu conhecimento assentava em comentários, muitas vezes feitos a partir de manuscritos e cópias erradas. O humanismo teve especial enfoque na corte de Lourenço de Médicis, que acolheu figuras destacadas do pensamento, como, por exemplo, Pico della Mirandola. As novas ideias humanistas difundiram-se para além de Itália, pelo continente europeu, beneficiando de uma ampla rede de contactos entre os humanistas, não só devido às viagens que realizavam e à correspondência trocada entre eles, mas também em consequência do desenvolvimento da imprensa. No norte da Europa, Erasmo de Roterdão emergiu como uma das figuras mais proeminentes do pensamento europeu. Na sua mais célebre obra, O Elogio da Loucura, Erasmo critica o tipo de ensino ministrado, dizendo:
Passemos, pois, a falar dos que conservam, entre os homens, uma aparência de sabedoria e possuem, como dizem eles, esse ramo de ouro de Virgílio. No meio dos alunos, envelhecem no trabalho, atordoados pelos gritos, e, no entanto, consigo dar-lhes a ilusão de se julgarem primeiros entre os homens. Como ficam contentes quando aterrorizam com o olhar e com a voz os alunos assustados. Quando martirizam com a régua, a vergasta e o chicote as pobres crianças. Ou quando, como o burro de Cumas, se entregam a todas as brutalidades. Os humanistas defendiam o regresso à antiguidade. E para eles, redescobrir os antigos era, simultaneamente, redescobrir a realidade. Na imagem que aqui apresentamos, da autoria de Giorgio Vasari, vemos Dante, o autor da Divina Comédia, que falaremos mais à frente. Ele é apresentado no centro do quadro, sentado e acompanhado por Guido Cavalcanti, poeta florentino, e por Petrarca. Ao fundo, à esquerda, encontram-se Marsílio Ficino e Cristoforo Landino. Este último ficou conhecido pelos comentários às obras de Dante e de Virgílio, enquanto Ficino foi o responsável pela criação da expressão amor platónico. Dante e Cavalcanti e, atrás destes, à direita, Petrarca e Boccaccio. Usam coroas de louro, que na antiga Grécia serviam para honrar e distinguir poetas. De salientar os instrumentos sobre a mesa, o quadrante e o globo, que representam o conhecimento do mundo, numa associação entre as artes e a ciência. Num tempo em que se defendia o regresso à antiguidade, as obras e os autores greco-romanos eram entendidos como uma inspiração, como um modelo que possibilitava o regresso às origens. Não obstante, os antigos, mais do que arquétipos a imitar, eram modelos que deviam ser superados através da inovação e que conduziu à afirmação de um novo saber e de uma nova educação. Recuperar a antiguidade clássica implicava necessariamente valorizar a cultura e a civilização romana, e o latim era, neste sentido, visto como o veículo de sabedoria. O programa dos humanistas incluía também redescobrir o hebraico e o grego, cujo conhecimento permitia o contacto mais direto com as obras antigas e as sagradas escrituras. Rompendo com o pessimismo medieval, assente na maldição do pecado, o humanismo via na sabedoria e no conhecimento das letras antigas um meio privilegiado para aceder a Deus. Os humanistas eram cristãos devotos que procuravam conciliar o Evangelho com a sabedoria de Platão. Assim, numa espécie de síntese, o humanismo afirmava-se como um sincretismo, ou seja, uma tentativa de integração no cristianismo do amor à vida e à beleza que tinha marcado a cultura antiga. A reforma do cristianismo devia ser, por isso, conseguida mediante o regresso à pureza das Escrituras e da mensagem evangélica. Neste sentido, a educação tinha um papel determinante. Os humanistas confiavam nas virtudes e nas capacidades intelectuais do homem, preconizando uma nova pedagogia. E, nesse sentido, rejeitavam o ensino medieval, baseado em comentários que consideravam imperfeitos e pouco rigorosos.
Utilizando os textos antigos como base para o saber, ensinavam em academias e colégios que concorriam com as universidades, sob a tutela da Igreja, onde o ensino assentava na autoridade inquestionável dos autores medievais e na escolástica, método de ensino na Idade Média que visava conciliar a fé com a razão. Defendiam também que a validade de um autor deveria ter em consideração a globalidade da obra e o contexto histórico em que tinha sido produzida. As Studia Humanitas, os estudos humanistas, afirmavam-se como um meio privilegiado para a formação de um novo homem. A formação moral, de caráter, a aplicação prática no dia a dia das aprendizagens recebidas constituía um elemento essencial na formação do indivíduo, em especial dos jovens, filhos da nobreza e de uma nova elite burguesa, que tinham como destino ocupar cargos públicos e políticos. O humanismo procurava assim criar um novo sistema de valores mediante um modelo de perfeição humana que se refletia no plano estético, através dos artistas, em termos sociais e políticos, na ação dos políticos e juízes e no domínio ético pela atuação dos filósofos e pedagogos. Com este programa moral e educativo humanista, afirmava-se uma nova concepção do homem, que se faz a si mesmo, síntese de erudição e de virtude, aliado a um novo entendimento do mundo. A recuperação da antiguidade clássica pode então ser considerada como uma etapa importante no caminho da laicização da cultura. O latim foi, durante muito tempo, a língua que veiculava o saber e a cultura. Contudo, entre o final da Idade Média e o século XVI, o latim foi perdendo progressivamente a sua importância. Assim, e em associação com o humanismo e o Renascimento, assistiu-se à afirmação das línguas e literaturas nacionais. Dante, ao escrever a Divina Comédia no dialeto toscano, tornou o italiano a primeira língua moderna usada na literatura. Para além de Dante, em Itália, também Petrarco, Boccaccio e Maquiavel contribuíram para que o italiano se afirmasse como língua nacional. Já em França, o aparecimento do francês ficou a dever-se à poesia lírica dos trovadores e aos romances, bem como à ordenação de Francisco I em 1539, que tornou o uso do francês obrigatório nos textos judiciais. Também em França destacaram-se autores como François Rabelais, Pierre Ronsard e Michel Montaigne. Escreviam nesta nova língua, mas também faziam a sua defesa como meio literário privilegiado. Em Inglaterra, destaca-se a figura de William Shakespeare, autor do imortal Romeu e Julieta, do Rei Lear, entre muitas outras obras. Em Espanha, Cervantes apresentou-se como figura cimeira da literatura espanhola e a sua obra Dom Quixote de la Mancha foi escrita em castelhano. Em Portugal, António Ferreira surgiu como defensor da língua portuguesa como meio literário e conferiu à morte de Inês de Castro o sentido da tragédia clássica. Já Luís de Camões conciliou na sua obra maior Os Lusíadas a erudição clássica e a expansão portuguesa,
Ou seja, é português no tema e no idioma e clássico na composição. Os Lusíadas afirmaram-se assim como um poema que, para além de procurar exprimir os valores e a história nacional, foi também revelador na sua época, na medida em que valorizava a experiência e a observação direta em detrimento da ciência livresca. Os autores humanistas, que escreviam em língua vernacular, a língua nacional, continuaram a valorizar a herança da antiguidade, tomando os autores antigos como modelos, quer de estilo, quer de composição. Contudo, romperam com a tradição que unia os humanistas em torno de ideias e de uma língua comuns. Assim, o latim, que era predominantemente a língua usada pelos humanistas em toda a Europa, nos meios intelectuais e religiosos, não conseguiu manter o sonho de unidade da República das Letras, acalentado pelos humanistas. De facto, a paz e a tolerância defendidas pelos humanistas foram comprometidas pelos interesses políticos da época, sobretudo pelas guerras de intolerância religiosa que dilaceraram a Europa nos finais do século XVI. No entanto, o contributo do humanismo permaneceu na crença e otimismo no homem, na procura da verdade e na conciliação entre o mundo antigo e o mundo cristão, bem como na afirmação do valor das línguas nacionais. O individualismo encontrou relação direta com os ideais do humanismo, na medida em que procurava alcançar a realização pessoal do homem através do desenvolvimento das suas potencialidades e do progresso social. Assim, para os humanistas, o homem fazia-se a si mesmo pelas suas escolhas e pelos seus atos. Ocupava por isso um lugar central e de destaque no mundo, aquilo a que se chama o antropocentrismo. Era a medida de todas as coisas, devendo dar cumprimento aos desígnios de Deus através do uso da razão. O homem era visto como um ser bom, livre e responsável, dotado de uma moral individual, que devia estar associada à moral coletiva, responsável pela promoção da tolerância e da paz. A integridade do novo homem devia contemplar o respeito por si próprio e a persecução da felicidade, de modo a contribuir para a formação de um ser humano completo e em harmonia com a natureza. Um autor da época dizia que o homem era como um microcosmos e, nesse sentido, dispunha de capacidade e de liberdade não só para se construir a si próprio, mas também para o mundo que o rodeava, sobretudo no plano da cultura e da arte. A natureza, a razão, o cosmos e o indivíduo faziam parte de um todo integrante. Um dos mais acérrimos defensores do individualismo foi Pico della Mirandola. Segundo ele, o indivíduo ocupava um lugar central no universo e, através da sua liberdade e autonomia, poderia transformá-lo. A possibilidade de poder escolher os seus atos desligava-o de condicionalismos e determinismos previamente estabelecidos, distinguindo-se deste modo dos demais seres vivos. Segundo Pico della Mirandola, o homem era livre para procurar o seu destino. A crença nas capacidades do indivíduo contribuiu para que os humanistas fizessem do Renascimento um período pautado por um forte sentido crítico perante o homem e o mundo que os rodeava. Em
o Elogio da Loucura, datado de 1511, Erasmo de Roterdão teceu duras críticas à sociedade do seu tempo, considerando que a vida em sociedade obrigava a uma certa loucura, entendida como o motor que fazia agir o homem. Condenava o excesso de erudição, a doutrina e ações da Igreja. Valorizava o retorno a uma fé mais pura e simples, próxima do cristianismo original. Erasmo era então defensor de uma renovação espiritual, veiculada pela cultura, capaz de elevar o homem a uma nova espiritualidade. Simultaneamente, o otimismo com que os humanistas viam o homem, as suas capacidades e a possibilidade de transformação do mundo, em contraste com a realidade de guerras e de corrupção vivida na sociedade de então, conduziu à criação de utopias. Fazendo uso do seu espírito crítico e da razão, alguns humanistas criticaram o mundo em que viviam e imaginaram um ideal supostamente perfeito, assente em princípios racionalistas. Procuravam uma sociedade idealizada que visava assegurar a felicidade geral dos indivíduos. A palavra utopia surgiu pela primeira vez no ano de 1516 na obra de Thomas More, A Utopia. Nesta obra, na Ilha da Utopia, as dificuldades haviam sido ultrapassadas, não havendo pobreza nem exploração do homem pelo homem. Todavia, algumas questões chocaram os homens da sua época, uma vez que os utopianos não eram cristãos, embora acreditassem numa entidade suprema e numa religião, segundo a qual os sacerdotes podiam casar e o divórcio era possível em caso de adultério. A utopia contrastava fortemente com a vida da Europa no século XVI, dominada por vícios, ganância, ostentação e abusos de poder. Em contrapartida, More propunha um mundo onde a vida comunitária era guiada pela razão e a dignidade do homem prevalecia. Todavia, utopia significa não lugar, ou seja, um lugar que não existe, pelo que estas idealizações não assumiam forma concreta, tratando-se de meras fantasias. As utopias foram pensadas sem ter em conta as pessoas reais e procuraram criar um mundo perfeito onde o homem usualmente era visto como um ser bom e no qual o dinheiro não tinha lugar, privilegiando-se a harmonia com a natureza. Este ideal de perfeição traduziu-se no plano urbanístico em várias tentativas de criação de cidades ideais, que, na maior parte dos casos, nunca chegaram a ser edificadas. A imagem que aqui apresentamos representa o centro de uma cidade ideal. Nela, para além de edifícios funcionais, existiam espaços agradáveis, numa clara associação entre funcionalidade e beleza. É uma cidade de planta reticular que faz uso do sentido de perspectiva e em que as fachadas dos edifícios revelam formas clássicas. No centro estava uma igreja em forma circular e todo o projeto obedece a uma racionalidade rigorosa. Nestes projetos urbanísticos utópicos, a organização do espaço, maioritariamente idealizado e não materializado, assentava em construções artificiais em que a geometria, traçada à régua e esquadro, pretendia construir um lugar ideal, à imagem da perfeição do cosmos.
Assistiu-se então ao desenvolvimento de inúmeros projetos onde imperava a planta radial. Esta imagem representa a planta idealizada da cidade Sforzinda, projetada por Filareto na segunda metade do século XV, em honra de Francesco Sforza. Constitui talvez o melhor exemplo de uma cidade utópica planeada durante o Renascimento. Situada no interior de uma muralha estrelada, orienta-se a partir de uma zona central dividida em 3 praças, de onde saem as 16 vias radiais. O espaço urbano passa a ser assim entendido como reflexo do novo homem e da nova mentalidade, e tornou os urbanistas em utopistas. E, simultaneamente, os utopistas procuraram criar espaços urbanísticos que pretendiam acolher também um homem e um mundo ideal. De acordo com esta perspectiva, o homem fazia o espaço e este acabava por moldá-lo. De referir, contudo, que as viagens dos descobrimentos levadas a cabo nos séculos XV e XVI contribuíram para transformar o conceito de utopia, na medida em que o contacto com diferentes culturas das terras descobertas conduziram ao questionamento da civilização europeia e do seu modo de vida. O estado de pureza em que viviam os povos com que os europeus tomaram contacto levou muitos intelectuais a considerar que nesses territórios se encontrava uma idade de ouro à qual se podia regressar, por ser mais próxima de uma originalidade que contrastava fortemente com uma civilização europeia em contínua degeneração. E é desta forma, senhor teleouvinte, abordando de utopias, que nos despedimos. Este mundo ideal que nós esperamos e aguardamos que um dia tenhamos a possibilidade de encontrar. Não sabemos onde. Alguns sabem, outros não. Esperemos por isso. Bom, deixemos de devaneios intelectuais. Vamos então dar conta que a nossa próxima emissão vai meter pedra, vai meter óleo, vai meter muita coisa. Vai meter criação. Criação ao nível da pintura, criação ao nível da escultura, criação ao nível da arquitetura. Em suma, iremos falar de a reinvenção das formas artísticas. Vamos falar do Renascimento, vamos falar de Giotto, esse homem que está na transição do gótico para o Renascimento. Vamos falar de Leonardo da Vinci, vamos falar de Miguel Ângelo, vamos falar de Rafael e por aí fora, que agora não temos tempo. Bom, caro teleouvinte, já sabe, associe este movimento que é único no mundo, hashtag Eu Aprendi com a Bumba, e já sabe qual é o caminho, a luz e a vida. Canal do youtuber da Bumba na História. Siga-nos, partilhe, compartilhe, divulgue, para que a Bumba possa alcançar mais cérebros. Cartela ouvinte, foi um gosto, foi um prazer. Até à próxima emissão. Despeço-me com amizade. Até um próximo programa